Meu nome é Walter, sobrenome Curti. Eu sou natural do estado do Rio de Janeiro, 72 anos de idade, de uma família de um construtor civil, mas a crença da minha mãe, embora nós fôssemos católicos socialmente na cidade, era voltada toda para o espiritismo. Eu me lembro dela descrevendo meu pai, o início deles no kardecismo. Eu mesmo me alfabetizei, né? Não tive muito aquela dificuldade em aprender a ler e escrever. Cresci com o sonho de ser médico. Eu concluí a medicina e um garoto de interior, vivendo e trabalhando agora na cidade do Rio de Janeiro, os atrativos foram muito grandes. Eu comecei a beber, eu comecei a fumar. E quando eu dei por mim, eu já era um viciado no álcool. Eu já comecei a experimentar as drogas. Eu tinha um emprego muito bom. Fui funcionário da Companhia Nacional de Cimento Portland. Cheguei a supervisor do escritório da fábrica lá em Guaxindiba, no estado do Rio de Janeiro. Eu teria tudo para ser aquele homem que os colegas da época desejariam ser. Só que dentro de mim não era isso que acontecia. Eu tive pessoas da família, eu tive uma tia, um tio, que eram presbiterianos, que falavam de Cristo. Eu tive um irmão que se converteu ao Evangelho através da denominação batista. E ele com a esposa foram os principais interessados em me conduzir ao caminho que seria, né, Jesus Cristo. E quando eu tomei conhecimento que a igreja estaria inaugurando o seminário, atendendo a área de bacharel em teologia, música e educação religiosa, né, a minha esposa mostrou desejo de fazer, como fez junto comigo. Nós somos da primeira turma do Seminário Teológico Batista de Niterói. Ela fazendo educação religiosa e eu fui me dedicar à teologia. Olha, muita teoria, muita história de como as coisas chegaram para nós e, assim, um certo bloqueio em determinados assuntos. Eu ouvia falar do Espírito Santo, mas eu não via nenhuma manifestação dele. A denominação não tinha por hábito focar muito essa parte. A denominação também me tomou para ser pastor da denominação. Eu cheguei a pastorear uma igreja em Magé. Eu cheguei a ser o segundo na primeira igreja batista de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. E cheguei a um ponto que a teologia já não respondia tudo aquilo que eu precisava saber. Eu e a minha esposa Célia tivemos conflitos, às vezes por coisas que nem se justificavam. E as coisas chegaram a uma forma que a agressão passou a ser verbal. Tivemos até um outro episódio de agressão física. Eu tenho que admitir que a frustração indevida, alguns diriam, foi tão grande que por umas 3 vezes eu atentei contra a minha vida, fazendo uso de overdoses, com mistura de medicamento com bebidas que eu já havia tido conhecimento de que poderiam me levar ao que era o meu desejo, uma saída daqui da terra. Nada me satisfazia, essa que era a realidade. A emoção vem, porque hoje, quando eu, com 72 anos, eu paro e penso o tempo que eu perdi. Mas na medida que eu ia me aprofundando nos conhecimentos teológicos, ter que encarar aquela tese de mestrado, onde eu tive que fazer pesquisas até em língua alemã, inglês, para poder defender a minha tese, passava para mim aquela ideia, você agora tem um status denominacional. Mas não era isso que eu procurava. E começou a existir dentro de mim um vazio muito grande. E eu tenho que confessar uma coisa, mesmo teólogo,
mais uma vez, eu tentei o suicídio. E a partir daí eu comecei a orar a Deus para que Ele me desse uma direção. E quando eu vim para Campo Grande, eu já resido aqui há 24 anos, eu comecei a dar aulas na Faculdade Teológica daqui. E um belo dia, dando aulas de Novo Testamento, um aluno apareceu e, de repente, do nada, começou a me questionar sobre a Igreja Universal. Apossou-se de mim ali uma ironia muito grande, viu? Que eu tenho vergonha, mas eu aleguei para ele o seguinte: você está na aula errada. Não me obriga a ter uma postura aqui deselegante com você, porque ele não se deu por vencido. A cada colocação, ele vinha com um argumento diferente. E chegamos a um impasse que ele me confrontou com a seguinte pergunta: o senhor conhece o trabalho da igreja? E aquilo para mim foi assim algo que eu me senti um tapete. Eu me senti um tapete onde o próprio aluno estava limpando os pés. E eu saí dali e foi difícil contornar aquela situação, até que minha esposa, né, alegou para mim o seguinte: eu sempre estranhei você nisso. Você nunca foi de andar com as pernas dos outros. Eu não entendo por que você, né, não vai, então, constatar isso ao vivo e a cores. E foi o que eu fiz há 22 anos atrás. Numa sexta-feira eu apareci para ver, né, o que acontecia ali dentro. Mas isso depois de 3 tentativas, aí eu consegui entrar na igreja. Parei e elevei a Deus um pensamento: se o Senhor realmente está aqui, eu quero conhecê-lo. Porque por onde eu andei, eu tenho certeza que eu não te conheço. E eu quero do Senhor mais uma coisa: que o Senhor apague da minha mente tudo aquilo que me foi dado indevidamente, que eu estou começando a querer acreditar que não veio do Senhor. Que trabalho é esse que até o aluno seria capaz de me informar e eu falo dele e não falo nada positivo, procuro até desmerecer esse trabalho e a teologia, os conhecimentos e a formação, né? E Deus ouviu a minha oração. Quando eu vi a reunião, o que era, né, pessoas se manifestando, eu conhecia isso dentro de casa. Minha mãe fazia isso. E eu sabia que não era ela, porque com o tempo eu passei a observar. Minha mãe, incorporada com o mal, ela não piscava os olhos. Se ela ficasse 2 horas manifestada, 2 horas os olhos dela não fechavam. Então, é isso que eles estão falando, que a igreja coloca demônio nas pessoas. Não é isso que eu estou vendo. Eu estou vendo que ela tira demônios. E saí dali assim, encantado com o que eu vi. Mas curioso, bem, e a parte, né? Ele anunciou que domingo é a reunião mais importante. E eu me lembro que o pastor que pregava poderia não ter um português aprimorado, clássico, mas ele falou coisas da minha tese de mestrado que eu não encontrei resposta nos livros. E a partir dali eu decidi, vai ser aqui. Tudo aquilo que se recomendava, abrir mão de notícias, abrir mão de prazeres, de companhias, e tudo isso era por mim observado. Eu diria que das 24 horas, tirando as horas de trabalho, você iria me encontrar meditando na palavra, ouvindo a palavra amiga do Bispo de Macedo. Eu agradeço a Deus todos os dias a vida dele, procurando me alimentar cada vez mais, e que invocando e pedindo a Deus pelo menos uma manifestação de que ele estava ouvindo as minhas orações, em meio ao choro, ao pranto, confessando a todas as minhas mazelas, minhas cicatrizes, e que ele fizesse, né, invadiu assim de mim uma paz inexplicável. E quando eu dei por mim, a esposa veio para ver o que está acontecendo. O que houve? Alguém ligou? Alguma boa notícia? Eu digo, é das melhores que você não poderia nem imaginar.
Há uma paz que às vezes eu fico, meu Deus, o Senhor existe. E foi se interessar logo por um desmerecido como eu. O que eu faço? O que eu ainda posso fazer para retribuir ao Senhor tudo isso? Pensar em ser um cristão, conhecendo o que Paulo diz, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Hoje eu me sinto muito bem alimentado, hoje eu não corro risco de intoxicação espiritual por excesso de alimento, muito pelo contrário. Hoje há uma reciclagem. O que está bom, eu sinto que pode ainda ficar melhor. Eu sinto que Deus ainda tem muito para me dar. E eu entendendo muito pouco, muitas vezes, a forma como Ele quer fazer a obra em mim. Eu precisei, essa que simplifica o que eu estou falando, me esvaziar totalmente de mim mesmo para poder ser cheio do Espírito dele. E eu sinto que a cada reunião de quarta-feira, a cada busca de domingo, a cada aflição que eu enfrento, a minha forma de agir e de reagir não é mais a mesma. Uma grande esposa, uma grande amiga, uma grande companheira, que hoje na minha lista de prioridades é o que eu tento fazer, compensá-la. Enfim, hoje a nossa vida se completa. De repente eu me descubro até arrumando cozinha. Não haja como Walter agiu. Seja autêntico. Eu fui durante um bom tempo mais um ator. Eu representava para mim mesmo, diante do espelho, que eu era o que na realidade eu não me sentia e eu não fui capaz de ser. O Espírito Santo é a companhia que ninguém pode prescindir. E se você estudou para conhecê-lo melhor, ou se você, como eu, achou durante muito tempo que ele poderia ser dispensável, corrija isso enquanto é tempo. Não queira sofrer tanto, um sofrimento que você já pode abolir. Deixa de falar do que você não conhece. Porque talvez você esteja como o Dr. Walter, o pastor Walter, como fui reconhecido e nomeado, o professor de teologia. Procure conhecer, procure se dar essa oportunidade. Tem coisas que Deus faz que, olha, eu ouso arriscar dizer que você só irá ver na Igreja Universal do Reino de Deus. Você não irá ver em outro contexto. Por uma razão muito simples. Prevalece a verdade. Prevalece o caminho. Prevalece a vida, que é o Senhor Jesus.